Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos. Mais uma vez estamos com vocês, satisfação muito grande de estarmos juntos meditando a palavra do Senhor. A palavra que o Senhor Jesus nos revelou nessa tarde se encontra em 1 Reis, capítulo de número 17, versículo de número 8 a seguir. Eu vou deixar como o versículo chave aqui o versículo de número 15. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela e ele e sua casa muitos dias. Todos já sabem, essa passagem é muito conhecida. É uma passagem muito conhecida mesmo, onde Elias, ele tinha tido encontro com o rei Acabe, e ali Elias alterou. Quero fazer aqui uma conjectura, um comentário aqui mais ou menos sobre essa passagem. O que eu observo, meus amados, nessa passagem, é que Elias, ele ali, diante do rei Acabe, que já estava fazendo coisas que Deus não se agradava, porque ele tinha casado com uma mulher, Jezabel, que era uma mulher terrível, idólatra. E Elias, com certeza, Elias se opôs àquela união matrimonial. E Elias, ele disse para o rei Acabe que, no versículo 1, que não iria cair sequer orvalho naquela terra, nem chuva, segundo a palavra dele. Acontecido aquele fato, Elias, ele recebeu uma ordem do Senhor para que ele fosse para o deserto. E no versículo 3 diz que a palavra do Senhor diz assim: vai-te daqui e vira-te para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e há de ser que beberá do ribeiro, e eu te tenho ordenado aos corvos, aos urubus, que te sustentem. E dando seguimento à passagem, a essa leitura, o que me chama mais atenção, meus amados, é que de manhã vinha os corvos vinham de manhã trazer pão e carne para Elias. Elias comia pão e carne e descia até o ribeiro de Querite, ali tomava água. Quando era tarde, no final da tarde, início da noite, novamente os corvos vinham lá e traziam comida para Elias. Carne, pão e carne, novamente. Isso por alguns dias. O que me chama a atenção, meus irmãos, é que Deus ordenou aos corvos que eles viessem e trouxessem pão e carne para Elias. Mas de onde? Pão e carne de onde? De onde? De onde, meus amados irmãos e amigos? De onde esses corvos traziam pão e carne para Elias? De onde? Do céu? Corvo vai no céu? Isso me chama a atenção, me deixa meio assim pensativo. O que Deus faz? O que Deus pode fazer, meus irmãos? O que o nosso Deus pode fazer? O que o nosso Deus é capaz de fazer? Coisa tremenda. Imaginou Elias comendo pão e carne todos os dias, de manhã e à tarde. Os garçons de Elias, os corvos. E não era um corvo, era corvos. Imagina Elias deitado embaixo de uma árvore e de repente Elias olhava
os corvos trazendo para ele pão e carne. Pão e carne. Elias, por alguns dias, ou muitos dias, esteve ali, naquele local, sendo alimentado pelos corvos. O que me chama a atenção é que Deus ordenou aos corvos para que tratasse de Elias. Será que nós, no momento mais difícil da nossa vida, será que nos momentos mais difíceis da nossa vida, às vezes ficamos esperando um corvo vir trazer alimento para nós? Estou passando necessidade. Hoje é diferente. No caso de Elias, não tinha ninguém para levar nada para ele. Ele estava no deserto, meus amados. Ele estava no deserto. Era deserto mesmo. Agora, o que mais me chama a atenção, meus irmãos, é que tantas aves que Deus poderia usar para levar alimento para Elias, cá para nós, logo o corvo, poderia ser a águia, um falcão, ou outras aves diferentes, né? Mas corvo é que Deus trabalha de maneira diferente. Às vezes esperamos o milagre acontecer de uma forma, ele acontece de outra forma. Às vezes nós estamos precisando de alguma coisa, esperamos que aquilo que nós estamos precisando, Deus vai mandar para nós de uma forma e Deus manda de outra forma. Deus sempre age na vida daqueles que são seus de forma diferente. Ordenou aos corvos para sustentar Elias. Mas a palavra que nós lemos, o texto que nós lemos, é sobre a viúva de Sarepta. E a viúva de Sarepta, Elias, quando a água do ribeiro secou, veio a palavra do Senhor para Elias e disse: levanta-te, no versículo 9. 1 Reis 17, verso 9. Levanta-te, vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali uma viúva. Atrás, Deus tinha ordenado aos corvos para alimentar Elias. De repente, Deus ordenou a uma viúva para alimentar Elias. Uma viúva. Mas o que mais me chamou a atenção no caso da viúva é que não era uma viúva rica. Era uma viúva pobre. Sempre existe uma viúva pobre, né? Sempre na Bíblia nós encontramos viúva pobre, em desespero. Depois nós vamos meditar em outras viúvas nos próximos vídeos. Amém? Mas vamos ficarmos atentos para essa palavra sobre a viúva de Sarepta. Elias levantou-se e foi até Sarepta. Só que o que me chamou a atenção foi que a viúva que Deus tinha ordenado para sustentar Elias não tinha nada. Era pobre. Mas eu penso que Elias, a Bíblia não fala, não traz assim uma afirmativa se Elias tinha conhecimento ou não desta viúva. Irmãos, eu acho que Elias não sabia. Por mais que ele era profeta, homem de Deus, ele não sabia que aquela viúva era pobre. Ele pensava, certamente, que iria chegar lá em Sarepta e na entrada da cidade teria lá um restaurante muito grande. Ali estaria uma mulher ali esperando já ele, né? Deus ordenou. Você é o Elias? Isso aqui é um pensamento meu. Você é o Elias? Sim.
Pois é, o Senhor falou comigo aqui, mandou um anjo avisando aqui que você iria vir para cá e eu já preparei tudo para você. Tem um banquete aqui, tem muita comida e tem ali um quartinho muito bem arrumado para você ficar. Então, fica tranquilo, Elias. Pode sentar na mesa e comer à vontade. Não foi isso que aconteceu. Quando Elias ia entrando na cidade de Sarepta, na porta da cidade, tinha uma viúva apanhando lenha. E ali ela estava ali, num desespero total. Não tinha nada em casa, somente um pouquinho de farinha. E ele disse para ela, no versículo 11, no versículo 10, ele pediu para ela água. No versículo 11, ela foi buscar água, ele disse assim, traz-me também um bocado de pão. E no versículo 12, ela disse assim, tua serva não tem nada, somente um pouquinho de farinha na panela e um pouquinho de azeite. Era importante. O que bastava era aquilo, tinha um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Só isso. Se você tem na sua vida, meu amado irmão, um pouquinho de azeite, é o suficiente para Deus agir. Um pouquinho de fé, vou ser mais claro. Se você tiver um pouquinho de fé, não precisa ter muita fé. Jesus disse que se tiveres fé, tamanho de um grão de mostarda, se a tua fé for tamanho de um grão de mostarda, você pode transportar um monte de um lado para o outro do mar. A importância da nossa fé. A importância da nossa fé. Hebreus capítulo 11 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé. Temos que viver pela fé. Nós vivemos pela fé. Pela fé. E ali aquela mulher teve fé. Porque Elias falou para ela, você vai lá e traz um pouco de água para mim. E traz também um bolo. Faz um bolo para mim lá. Ela disse assim, olha, eu tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Ele falou, não, faz mesmo assim o bolo e traz para mim. E ela teve fé. Ela fez o bolo e trouxe para Elias. E trouxe a água. Elias comeu, bebeu a água, comeu o bolo. E depois, a Bíblia na passagem não tem assim uma afirmativa o que ocorreu depois. A Bíblia não traz o relato dos acontecidos, mas na minha imaginação, eles foram para a casa dela, lá ela preparou para ele ali um lugar para ele ficar. E ali ele ficou ali na casa daquela mulher. No versículo 16, do mesmo capítulo de 1 Reis, capítulo 17, versículo 16, diz que da panela a farinha não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Durante o tempo que Elias esteve na casa daquela mulher, ele foi alimentado pela mulher. Não faltou farinha na panela e azeite na botija. Meus irmãos e amados amigos em Cristo Jesus, o nosso Deus é o Deus da providência. Lá no deserto, quando Elias estava fugindo de Acabe, ele estava em apuros. Deus mandou corvos para levar carne e para levar pão para Elias. De repente,
e ele ia até o rio e bebia água no ribeiro. Lá na frente, Deus ordenou a viúva para sustentar Elias. O que eu quero extrair com essa passagem? É que aquele que anda na presença de Deus, de nada tem falta. De nada tem falta. Se você anda na presença de Deus, nada vai lhe faltar. Nada. Deus vai lhe suprir as suas necessidades. Tudo que você precisar, Deus sabe. Basta você estar na direção de Deus. Basta você estar fazendo a vontade de Deus. Elias era um profeta que tinha uma vida íntima com Deus. Tanto que Elias está vivo até hoje. Elias não morreu. Ele não provou a morte. Mais na frente nós vemos que ele foi transportado ao céu em um carro de fogo. Está até hoje no céu. Mas como? Como que ele está no céu? Comendo o quê? Não sei. Como é que ele está vivendo se um ser humano não vive mais do que 100 anos? Na época de Adão viviam 900 anos, 800. Elias foi na época do rei Acabe. Antes de Cristo, mais ou menos 1000 anos. Não sei, mais ou menos 1000 anos. De Cristo para cá, mais 2000 anos. Então Elias está praticamente há quase 3000 anos sem alimentar do alimento aqui da terra. Só que para Deus 1000 anos é como um dia, e um dia como 1000 anos. Nesse caso, Elias está com 3 dias sem alimentar. 3000 anos, 3 dias sem alimentar. Só que lá no céu, no lugar onde Elias está, não sabemos. Na Bíblia diz que no céu ninguém subiu, a não ser aquele que desceu. Então não sei em que local, em que lugar que Elias está. Enoque também foi trasladado vivo. Não sabemos. São mistérios de Deus. O que eu sei é que o profeta Elias, o homem de Deus, foi trasladado ao céu num carro de fogo, em um redemoinho. Mas ele, durante o seu ministério aqui na terra, Deus andava com ele. Ele tinha uma intimidade com Deus, uma vida com Deus. É isto, meus amados, que nós devemos de ter. Intimidade com Deus, vida íntima com Deus, procurando viver na presença de Deus, sempre em jejum e oração, fazendo aquilo que agrada ao nosso Deus. E possamos tomar como exemplo, aqui no caso de Elias, sempre Deus estava cuidando dele. Deus disse, levanta-te. É porque ele estava deitado. Deus não quer ver ninguém deitado. Nem fisicamente, nem espiritualmente. Que possamos cada dia mais nos desprendermos das coisas desse mundo e dedicarmos mais às coisas espirituais. Que as coisas desse mundo são passageiras, tudo passa, tudo fica. Nada tem importância. Mas o nosso Deus, Ele tem muitas coisas para nós. Deus tem muito para nos oferecer, porque esse mundo nos oferece. Deus tem para nós sempre o melhor, sempre o melhor. E Deus trabalha da maneira que Ele quer trabalhar, da maneira que Ele quer fazer. Não podemos determinar de que forma. Eu creio que quando Elias viu que aquela mulher estava naquela situação, cá para nós, no meu entendimento, Elias pensou, mas Deus falou que essa mulher ia me sustentar, a mulher não tem nada. Só que Elias tinha fé.
Disse: mulher, diz a palavra do Senhor, que jamais faltará farinha e azeite para você. Faz para mim, depois você vai fazer, depois você irá fazer para você e para seu filho. Isso aconteceu. Ficamos por aqui com essa mensagem, com essa passagem tão maravilhosa, onde Elias, no deserto, foi sustentado pelos corvos e depois pela viúva, que não tinha nada, mas durante o período que Elias esteve na casa dela, nunca faltou alimento. Amém? E possamos tomar como exemplo e confiar no nosso Deus, que no momento mais difícil, Ele vai nos suprir as nossas necessidades. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe.